queridos irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Quero aqui deixar uma mensagem de alerta na segunda epístola, ou melhor, na segunda carta, escrita pelo apóstolo Pedro, na direção do Espírito Santo, que tem como título Os falsos mestres e a sua destruição, seu castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si a mesma repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado, ou seja, será mal falado o caminho da verdade. Também movidos por avareza. O que é avareza? Apego demasiadamente ao dinheiro. Farão de vós comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína a completa, tendo posto como exemplo, quando venham viver impiamente. Queridos, quando lemos aqui o contexto histórico desta carta, Pedro escreve na direção do Espírito Santo por volta de 64 a 68 depois de Cristo. Pedro está escrevendo para os cristãos, querido, que estavam enfrentando ameaças, perseguições, enfrentando heresia. O que é heresia? Distorção bíblica. Havia falsos mestres se infiltrando no meio da igreja naquele tempo para poder distorcer, querido, o evangelho verdadeiro. E eles, movidos por avareza. O que é avareza? Apego demasiadamente ao dinheiro. Estavam querendo fazer dos irmãos negócio com palavras fingidas. O que me chama a atenção é que, assim como houve no passado esses falsos mestres, falsos profetas, Pedro traz a revelação que haverá nos dias de hoje também, querido. Então nós temos que buscar o dom de discernimento de espírito para saber o que é de Deus e o que não é. Porque já muitos anticristos e falsos profetas têm saído pelo mundo. E o motivo deles é a avareza. Se você for ler as Sagradas Escrituras, na Antiga Aliança, o dízimo era mantimento e animais, com o propósito de socorrer a tribo de Levi, o órfão, a viúva e o estrangeiro. O dízimo só poderia ser transformado em dinheiro se o lugar de adoração fosse longe. Mas mesmo assim, quando chegasse no local, era para fazer o que desejar a alma de novo, comprar as vacas, os bois, as ovelhas, os mantimentos, comer com a sua família, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, com os levitas, e celebrar ao Senhor em gratidão. A oferta do Novo Testamento, querido, era para ajudar os judeus da Judéia e de Jerusalém, que estavam passando por perseguição e necessidade. Então Paulo faz uma coleta solidária, querido, para poder ajudar esses irmãos, trazendo comunhão entre gentios e judeus. Então nós devemos vigiar que as pessoas estão distorcendo a palavra. A motivação do falso profeta é o lucro. E o evangelho verdadeiro, querido, é renúncia, arrependimento, santidade. É ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, por meio da oração, do jejum, da comunhão, querido, da meditação na palavra. Mas hoje estão pregando a teologia da prosperidade. A palavra do Senhor fala que aquele que espera Cristo só nessa terra é o mais miserável de todos os homens. Nós devemos valorizar o que é do céu, querido, os frutos do Espírito, os dons espirituais, a presença de Deus na nossa vida, porque foi essa a promessa que o Senhor nos fez, a vida eterna. Então nós vemos aqui, querido, que assim como houve falso profeta na antiguidade, haverá no dia de hoje. E a destruição deles não dorme, e o juízo deles não tarda.
Porque Apocalipse 22 fala que ai daquele que acrescentar ou tirar. Deus fará com que as pragas que estão escritas neste livro venham sobre esta pessoa e ela vai perder o direito de vida eterna. Querido, hoje nós pregamos a verdade. A agenda está até diminuindo, sabe por quê? Porque muitas pessoas não pregam a verdade com medo de perder a agenda, com medo de perder o seu cachê. Mas quem é o pregador sincero que anda com Jesus de verdade, ele não liga para a agenda, que ele sabe por quê? Porque tem oportunidade nos hospitais, tem oportunidade nas ruas, nos becos, nos valados, para pregar o evangelho. Então nós temos que pregar a verdade. A palavra do Senhor fala: nada podemos contra a verdade a não ser a favor dela. É necessário que haja heresia, ou seja, distorção, para que os verdadeiros se manifestem. Então permaneça na sã doutrina, querido, no ensino correto da palavra, nas orações, na comunhão e no partir do pão, olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé, querido. Porque é mister que vem os escândalos, mas ai de quem vier, querido, ai de quem vier o escândalo. Em nome de Jesus, não desista, querido. Que nada e nem ninguém venha te separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Seja como o apóstolo Paulo: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Fique firme na fé, querido. Os desigrejados estão se tornando oposição, querido. Estão ouvindo pessoas que não têm vida com Deus, de oração, de jejum, não têm experiência com Deus, pessoas distorcendo a palavra, falando um monte de besteira. E por conta do desigrejado ter aprendido o evangelho distorcido, se tornaram oposição. Cerca de 16 milhões de pessoas desigrejadas, 70% deles estão se tornando oposição ao evangelho de Cristo, estão generalizando e se levantando até mesmo com aqueles que são poucos, que estão servindo a Deus de verdade. Mas vigie, permaneça firme, porque fiel é aquele que fez a promessa. Que Deus te abençoe.